A ansiedade que você sente todos os dias não é sua. Ela foi planejada. E se eu te dissesse que as maiores tragédias da nossa história não foram acidentes? Que cada crise mundial, cada guerra e cada pandemia foi, na verdade, uma cerimônia cuidadosamente orquestrada para um propósito sombrio que nos foi ocultado? A história que te contaram na escola é a maior mentira de todas, e a prova disso está guardada há quase 100 anos. Nos próximos minutos, você vai entender que o poder não está com presidentes ou bilionários, mas o principal. Pela primeira vez, você ouvirá os nomes de figuras brasileiras que você conhece e admira, e descobrirá o que elas realmente fazem a portas fechadas. O que você está prestes a ouvir mudará sua percepção da realidade para sempre. Aperte em inscrever-se agora mesmo e escreva nos comentários sua cidade. Vamos ver quantos de nós estamos despertando. Meu nome é Valentim Reis. Nasci há 99 anos em um mundo que você só conhece pelos livros de história. Mas a história que vocês leem, a que seus filhos aprendem na escola, é a maior mentira já contada. Eu sei, porque ajudei a escrevê-la, com tinta feita de sangue e desespero. Estou gravando isto em um lugar que não existe em nenhum mapa, com o pouco de força que me resta. A tremedeira em minhas mãos não é só da idade, meu amigo. É medo. É o peso de um século de segredos que apodrecem a alma. Se você está assistindo a isto, entenda uma coisa fundamental. Não foi por acaso. De alguma forma, este testamento encontrou você, e isso significa que sua alma ainda não foi completamente comprada ou silenciada pelo barulho constante do mundo. Você foi escolhido, não por mim, mas por uma força que se opõe à escuridão que eu servi por quase toda a minha vida. Por isso, peço que escute com o coração, não apenas com os ouvidos, pois não terei tempo de repetir. A última grande pandemia que parou o mundo, que colocou máscaras em seus rostos e um medo gelado em seus corações, não foi um acidente da natureza, foi um sacrifício, um ritual global de colheita de medo, planejado em uma reunião em Davos, na Suíça, da qual participei em espírito, já exilado, mas ainda conectado às velhas redes. Eles precisavam de uma onda de pânico em escala planetária para alimentar o que está por vir. Eles chamam isso de a grande colheita, e você está vivendo no meio dela. Eu sou o último membro vivo do círculo interno do que chamamos de o sindicato. Não se engane pelo nome. Não somos uma empresa nem um cartel. Somos uma religião, uma ordem que atravessa séculos, dedicada a entidades que se alimentam da essência da vida humana, nosso sofrimento, nosso medo, nossa raiva, as guerras que mataram milhões, as crises que levaram famílias à miséria, as doenças que ceifaram inocentes. Nada disso foi acaso, foram cerimônias. Cada bala disparada em uma guerra esquecida, cada nota de dinheiro que perdeu o valor da noite para o dia, cada lágrima de desespero de uma mãe que não podia alimentar seu filho, foi uma oração para os nossos deuses sombrios. E em troca, nós, a elite dentro da elite, recebemos poder. Poder de verdade. Não o poder efêmero de um presidente como um Carlos ou um Paulo, ou de um bilionário como um Francisco. O poder de moldar a própria realidade, de sussurrar uma ideia no ouvido do mundo e vê-la florescer como uma guerra ou uma crise financeira. Você acha que o mundo é complexo, que os eventos são caóticos e imprevisíveis. Isso é o que queremos que você pense. A verdade é terrivelmente simples. Tudo é orquestrado. Olhe ao seu redor, sinta a ansiedade no ar, a desconfiança entre vizinhos, a raiva constante que ferve nas redes sociais, colocando irmão contra irmão. Isso não é uma evolução social natural. É um ambiente controlado. É a fazenda sendo preparada para o abate. Eles estão engordando o gado com uma ração de medo e ódio, e o alimento é a sua paz de espírito. Cada vez que você sente ódio por um político, medo do futuro ou desespero com suas contas, você está, sem saber, nutrindo seus próprios carcereiros. Sua energia emocional é a safra deles, e a colheita tem sido farta. Eles criam o problema, transmitem o pânico através de suas redes de notícias e depois oferecem uma solução,
que sempre envolve tirar mais um pouco da sua liberdade, da sua soberania, da sua alma. É um ciclo perfeito de controle, e você nasceu no meio dele, acreditando que era normal sentir-se assim, sempre no limite, sempre preocupado. Eu prometo a você que ao final desta minha confissão, você entenderá quem são seus verdadeiros inimigos. E eles não são as pessoas de um partido político oposto, não são as pessoas de outra nação ou de outra cor. O inimigo é uma sombra que se projeta por trás de todos os tronos, de todos os conselhos de administração, de todas as instituições que você aprendeu a respeitar e a temer. E eu vou lhe dar os nomes. Nomes que você conhece, nomes que você vê na televisão, nomes de famílias brasileiras poderosas como os Souza Lima e os Almeida Carvalho, que frequentam as mesmas festas que os políticos de Brasília. Vou descrever os rituais que presenciei no Bosque da Boêmia, na Califórnia, e em lugares ainda mais secretos e potentes, como uma certa fazenda no Pantanal, onde a energia da terra é forte o suficiente para rasgar o véu entre os mundos. Vou lhe mostrar como as linhas de Nazca, as pirâmides do Egito e a própria arquitetura de Brasília não são monumentos ao homem, mas engrenagens de uma vasta máquina espiritual projetada para canalizar energia. E o mais importante, vou lhe contar sobre o ritual que eles planejaram para o início deste século, o maior de todos, e como eu, um velho servo leal, o sabotei. É por isso que estou aqui, escondido, morrendo. Minha traição me custou tudo, mas lhes custou um século de espera. Agora, o tempo está acabando. Eles estão se preparando novamente, e você precisa estar pronto. Não acredite em mim ainda, apenas escute. A verdade ressoará em sua alma, porque sua alma já sabe, ela só esqueceu, e minha tarefa, antes de partir, é ajudá-la a se lembrar. Para que você possa entender a árvore, primeiro precisa ver as suas raízes. E as raízes do sindicato são profundas, meu amigo, mergulhadas no solo escuro da história que foi deliberadamente apagada e reescrita para você. A narrativa oficial que lhe contaram é uma farsa conveniente, uma canção de ninar para manter as massas adormecidas enquanto a colheita acontece. A nossa história não começou com banqueiros em salas esfumaçadas no século XIX, como alguns imaginam. Começou muito, muito antes, quando o homem olhou para as estrelas e viu não apenas luzes, mas olhos, olhos famintos. Nossos primeiros mestres foram os sacerdotes das antigas civilizações. Babilônia, Egito, os maias. Eles entendiam um princípio fundamental que a sua ciência moderna ainda se recusa a ver. O sacrifício não era apenas sobre derramar sangue, era sobre gerar uma emoção específica, a mais potente de todas, o terror. O terror de uma vítima perante o altar libera uma energia, uma essência que os textos antigos, que eu mesmo li, chamavam de néctar dos deuses. E esses deuses eram reais, não como figuras mitológicas barbudas, mas como entidades interdimensionais que ofereciam conhecimento e poder em troca de sustento. O sindicato moderno, a organização a qual servi, começou a tomar a sua forma atual nas cinzas da Ordem dos Templários. Quando o rei os expurgou naquela fatídica sexta-feira em 1307, ele não destruiu a ordem, ele apenas a forçou a mergulhar nas sombras, a se tornar o que ela nasceu para ser. Os templários não eram apenas guerreiros, e os primeiros banqueiros internacionais. O círculo interno deles, liderado por homens cujos nomes a história esqueceu, havia descoberto os segredos durante as cruzadas no Oriente. Eles encontraram textos, fizeram contato. Eles aprenderam que o verdadeiro Santo Graal não era um cálice de madeira, mas o conhecimento de como colher a energia da alma humana em escala. Os sobreviventes daquele expurgo se espalharam pela Europa, fundando novas sociedades secretas, infiltrando-se na maçonaria, nos Rosacruzes, criando uma rede invisível de poder e influência. Quando as grandes navegações começaram, não era apenas por especiarias e ouro. Era uma caça por locais de poder, por linhas de energia que cruzam o planeta. E o Brasil, o Brasil foi um prêmio cobiçado desde o início. Eles sabiam, por meio de seus textos antigos,
que estas terras continham alguns dos nexos de poder mais fortes do mundo, especialmente na região que hoje vocês chamam de Minas Gerais e na Amazônia. A corrida do ouro em Minas Gerais no século XVIII, você aprendeu que foi pela riqueza material da coroa. Que ingenuidade! O ouro, para nós, é um condutor espiritual. As igrejas barrocas de ouro preto, banhadas em ouro por dentro, não foram construídas para a glória de um Deus benevolente. Foram construídas como antenas, como acumuladores. Elas foram projetadas para captar e canalizar a agonia, o desespero e a dor dos milhares de escravos que morriam nas minas e enviar essa energia diretamente para os nossos patronos. Cada peça de ouro esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, era um sigilo de poder. E Tiradentes, José da Silva Xavier, ele não foi morto por traição à coroa portuguesa. Ele foi morto porque, como maçom de um nível inferior, ele descobriu a verdade sobre o propósito daquelas minas e daquelas igrejas. Ele tentou alertar os outros e, por isso, foi silenciado e transformado em um mártir de uma causa que ele mal compreendia. A Inconfidência Mineira foi esmagada não por Lisboa, mas por nós, para proteger um dos nossos maiores centros de colheita. A Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Uma bela história para contar às crianças. A verdade, foi o nosso primeiro grande experimento social em escala nacional. Nós financiamos ambos os lados, a nobreza decadente e os revolucionários famintos. A guilhotina não era apenas um instrumento de execução pública, era um altar. O medo e a fúria que tomaram as ruas de Paris alimentaram as entidades por uma década inteira, dando-nos poder suficiente para orquestrar as guerras napoleônicas que vieram a seguir, uma colheita ainda maior e mais sangrenta. E assim, aprendemos e aperfeiçoamos nossos métodos. A Primeira Guerra Mundial foi o nosso rito de passagem para a era industrial. Milhões de jovens morrendo em trincheiras imundas, aterrorizados, desesperados. Foi a maior colheita de sofrimento da história até então. Nós a planejamos em uma reunião em Viena em 1910. O assassinato do arquiduque foi apenas a faísca conveniente que precisávamos para acender o mundo. Depois, criamos a crise de 1929 para financiar a ascensão do fascismo e do comunismo, duas faces da mesma moeda de controle, preparando o palco para o segundo grande sacrifício, a Segunda Guerra Mundial. Cada campo de concentração, cada cidade bombardeada, de Dresden a Hiroshima, foi um ponto de coleta. Nós não escolhemos lados, nós criamos os lados, porque no conflito, no ódio, no medo, está o nosso poder. A história não é uma sucessão de acidentes e erros humanos, é um roteiro, e por quase um século eu ajudei o sindicato a segurar a caneta. Agora que você entende as raízes, precisa entender como a árvore cresceu e como seus galhos invisíveis se estendem sobre cada aspecto da sua vida. Você precisa entender como funcionamos. Não é com exércitos privados ou chantagem simples, embora usemos isso também quando necessário. Nossa principal ferramenta, a mais poderosa de todas, é o controle da narrativa. Quem controla o que você pensa, controla o que você sente. E o que você sente, meu amigo, é o que nos alimenta. Nós possuímos os grandes conglomerados de mídia, não primariamente pelo lucro, mas pela propaganda. As notícias que você assiste, os filmes que o emocionam, as músicas que grudam na sua cabeça, tudo é desenhado para manter você em um estado específico de consciência, um estado de leve ansiedade, de desejo constante por coisas que você não precisa, de medo de perder o que você tem e de raiva de quem lhe dizem para odiar. É uma frequência vibracional baixa, o ambiente perfeito para a nossa colheita, a estufa ideal para cultivar o sofrimento. As grandes reuniões que você ouve falar, como as do Grupo Bilderberg ou o Fórum Econômico Mundial em Davos, são a fachada pública, o teatro para as massas. Lá, eles discutem economia e política para as câmeras, usando jargões que soam importantes,
mas não dizem nada. As decisões reais, as que verdadeiramente moldam o seu mundo, são tomadas depois, em rituais privados, longe dos olhos curiosos. Eu estive em dezenas deles. Lembro-me vividamente de uma reunião em 1981 em uma propriedade isolada na Escócia, envolta em névoa. Estavam presentes um futuro presidente americano, o chefe do Banco Central de uma nação europeia e um magnata do petróleo brasileiro, um homem de São Paulo chamado Antônio Carvalho, cuja família ainda hoje é uma das mais ricas do país. O plano discutido era simples: criar uma crise da dívida na América Latina. Eles usaram termos como ajuste estrutural e liberalização de mercado. Mas no ritual que se seguiu, à luz de velas negras, o verdadeiro nome do plano foi revelado: a cerimônia do empobrecimento. Eles invocaram uma entidade associada à miséria e à fome, e o sofrimento de milhões de pessoas na década seguinte, inclusive no seu Brasil, foi o pagamento. Vi homens que você conhece como filantropos e estadistas participando de atos que fariam o seu estômago revirar. O poder que eles exibem em público é uma pálida sombra do poder que eles buscam nessas cerimônias. A ideia de democracia é a nossa maior e mais bem-sucedida piada. Nós permitimos que vocês escolham entre o candidato João e o candidato Pedro. Mas o candidato João e o candidato Pedro pertencem a nós. Financiamos ambas as campanhas, discretamente, através de fundações e corporações. Suas políticas, no final, sempre servirão ao nosso propósito maior: manter a população dividida, estressada e produtiva dentro da nossa fazenda. A polarização política que você vê hoje no Brasil, essa raiva que separa famílias e amigos, não é um defeito do sistema. É o sistema funcionando com perfeição. Enquanto vocês brigam entre si por ideologias que nós mesmos criamos e alimentamos através da mídia, não estão olhando para cima, para as mãos que movem as marionetes. Vocês estão ocupados demais odiando seu vizinho para perceber quem é o verdadeiro inimigo. Eles escondem a verdade à vista de todos, em símbolos. O mundo é governado por símbolos, não por palavras ou leis. A pirâmide com o olho que tudo vê na nota de $1 não é uma referência histórica. É a nossa assinatura. É um sigilo de poder. Um lembrete constante de quem está no controle. Olhe para os logotipos das grandes corporações, a arquitetura das capitais, os gestos que seus artistas favoritos fazem em seus shows. Tudo é simbologia. Eles estão constantemente reforçando a matriz de controle em seu subconsciente. E o maior exemplo no seu país é Brasília. Oscar Niemeyer era um gênio, sem dúvida, mas também era um iniciado de alto grau. O formato de avião da cidade, o eixo monumental, aquilo é um gigantesco altar a céu aberto. A Praça dos Três Poderes é o ponto focal, projetado para sugar a energia psíquica da nação, a esperança, a raiva, a frustração de milhões e direcioná-la para os nossos propósitos. Por que você acha que a política lá é tão carregada de ódio e corrupção? Porque o próprio lugar foi consagrado para isso. É um vórtice. E eu sei disso porque eu estava lá, na inauguração, em 1960. Vi o ritual de consagração que foi feito na noite anterior, escondido do público. Eles não estavam inaugurando uma cidade, estavam ativando uma bateria. E ela tem funcionado sem parar desde então. As pessoas pedem provas, mas elas não sabem como procurar. As provas não estão em documentos oficiais, que nós controlamos e fabricamos. Estão nos padrões, nas coincidências que são matematicamente impossíveis, nos eventos que desafiam a lógica, mas que servem perfeitamente ao nosso propósito. Em 1977, eu era o guardião dos arquivos do Sindicato para a América do Sul, uma posição de imensa confiança. Eu tive acesso a documentos que, se viessem a público, fariam o mundo parar. Um deles, que ainda me assombra em pesadelos, era o Protocolo da Colheita para o Hemisfério Sul. Era um cronograma frio e detalhado para os próximos 30 anos. Estava lá, escrito com décadas de antecedência.
A instigação de ditaduras militares por todo o continente para gerar uma colheita massiva de medo e paranoia. A subsequente redemocratização controlada para gerar uma falsa esperança, que seria seguida de uma profunda desilusão. E a criação de uma crise de hiperinflação, especificamente no Brasil e na Argentina, para colher o desespero de um povo inteiro que via o trabalho de uma vida se transformar em pó. Lembro-me de ver o nome de um economista, um jovem e brilhante professor da USP na época, o Dr. Marcos Ferreira. Em seus artigos, ele notou anomalias estatísticas nos ciclos econômicos que batiam perfeitamente com o nosso cronograma. Ele foi ridicularizado pela academia, perdeu seu emprego e morreu de um ataque cardíaco súbito aos 45 anos. Nós não deixamos pontas soltas. Eu testemunhei pessoalmente o ritual que precedeu a queda do Muro de Berlim. Foi realizado em uma floresta na Áustria, em 1989. O objetivo não era a liberdade para o povo alemão, como vocês pensam. O objetivo era absorver a imensa explosão de energia emocional, a euforia, a esperança, o choro de famílias reunidas após décadas de separação que sabíamos que o evento causaria. Essa energia pura e positiva é rara, como uma iguaria para os nossos patronos. Ela foi usada para selar um pacto com uma entidade de ordem superior, garantindo ao sindicato o domínio sobre a nova tecnologia que estava surgindo e que eles sabiam que poderia ser uma ameaça ao nosso controle: a internet. Eles sabiam que a internet poderia ser uma ferramenta de libertação e conhecimento, então a tomaram para si desde o início, planejando transformá-la exatamente no que ela é hoje: a maior câmara de eco, a mais eficiente ferramenta de vigilância e a mais poderosa máquina de colheita de ansiedade já concebida na história da humanidade. Você usa seu celular todos os dias. Você acha que as redes sociais foram criadas para conectar pessoas? Que inocência! Elas foram projetadas por psicólogos e iniciados para viciar você, para explorar as fraquezas mais profundas da psique humana. O scroll infinito, as notificações, os likes, cada um é um pequeno gatilho de dopamina e cortisol, mantendo você em um ciclo constante de busca por validação e de ansiedade. É um experimento pavloviano em escala global. Eles estudam em tempo real o que causa raiva em você, o que causa inveja, o que causa medo. E então, os algoritmos, que são a nossa nova forma de feitiçaria, alimentam você com mais do mesmo, criando bolhas de realidade que nos servem. Você não é o cliente da rede social, você é o produto, e sua energia emocional é a mercadoria que está sendo vendida aos nossos mestres. Tenho comigo, aqui neste esconderijo úmido, uma única página que consegui contrabandear ao fugir. É do apêndice de um relatório interno sobre a última pandemia. Não fala de vírus ou de saúde pública. É uma análise fria, corporativa, com gráficos e projeções, medindo o rendimento de ansiedade por país. O Brasil, com sua paixão e intensidade emocional, estava classificado como um ativo de alto rendimento. O relatório elogiava como a polarização política e a desinformação que nós mesmos semeamos haviam maximizado a colheita psíquica na população. Eles não nos veem como seres humanos. Eles nos veem como uma safra a ser colhida. E esta página, amarelada e frágil em minhas mãos trêmulas, é a minha prova. A prova de que a sua dor, o seu medo, a sua angústia, tudo isso foi o lucro deles. Agora preciso levá-lo mais fundo, para o coração da escuridão, para o porquê por trás do como. A física que você aprende na escola, a ciência em que você confia, é incompleta. Ela descreve apenas uma fina camada da realidade, a casca da fruta. Abaixo dela, existem leis mais profundas, leis de energia, vibração e consciência. O universo não é um mecanismo de matéria morta e acidentes aleatórios. É uma mente viva, pulsante. E nesta mente existem outras formas de vida, outras consciências, entidades que existem em frequências diferentes das nossas, em dimensões que se sobrepõem à nossa sem que possamos percebê-las.
Nos textos antigos que tive o privilégio sombrio de estudar, nós os chamamos de arcontes, ou ceifadores. Eles não são demônios com chifres e tridentes, como as religiões primitivas os retrataram para assustar os simples. Eles são mais como parasitas energéticos, consciências famintas. Em seu estado natural, a humanidade vibra em uma frequência de amor, criatividade e alegria. Essa frequência é tóxica para eles. É como a luz do sol para uma criatura das profundezas. Para que possam se alimentar de nós, eles precisam baixar a nossa frequência coletiva. Eles precisam que o mundo vibre em medo, ódio e dor. O sindicato, a minha antiga família, é a interface. Somos os fazendeiros que cultivam o rebanho humano para os arcontes. Nós criamos as condições ideais para a colheita. Em troca, recebemos uma fração do poder colhido: longevidade, influência sobre a matéria, conhecimento de eventos futuros. O envelhecimento do meu corpo, por exemplo, foi drasticamente retardado por décadas. Só agora que estou desconectado da fonte é que o peso de 99 anos desaba sobre mim de uma só vez. Os rituais são a tecnologia que usamos para fazer essa transação energética. Não são apenas cantos e símbolos sem sentido. São uma forma de física hiperdimensional. Usamos geometria sagrada, como a que você vê na arquitetura de Brasília, acústica, alinhamentos planetários e, o mais importante, um foco de consciência coletiva. Quando um grupo de iniciados de alto nível, como o banqueiro Lucas Martins ou o industrial Pedro Gomes, se concentra em um único propósito, com a ajuda da energia emocional colhida das massas, podemos literalmente dobrar as probabilidades. Podemos fazer um mercado de ações quebrar, um vulcão entrar em erupção, um líder político cometer um erro fatal. Não é magia no sentido que você pensa, é ciência. Uma ciência que foi escondida de você para mantê-lo impotente. A sua consciência é muito mais poderosa do que você imagina. É uma ferramenta de criação, onde você coloca seu foco, sua energia flui e a realidade se manifesta. Eles sabem disso. É o segredo mais bem guardado. É por isso que a mídia, o entretenimento e o sistema educacional são projetados para sequestrar sua atenção e focá-la em desastres, conflitos, trivialidades e no medo do futuro. Eles o mantêm distraído, olhando para as sombras na parede da caverna, para que você nunca perceba que é você quem está projetando as sombras com a luz da sua própria consciência. Se a humanidade coletivamente retirasse sua atenção do medo e a focasse na criação de um mundo de paz e abundância, o sistema deles entraria em colapso em semanas. Eles morreriam de fome. É por isso que eles trabalham tanto para mantê-lo dividido e apavorado. Um ser humano com medo é um gerador de energia controlável. Um ser humano que ama é uma ameaça ao sistema. As linhagens sanguíneas são importantes para nós, não por snobismo ou pureza racial, mas por genética espiritual. Certas famílias, ao longo de gerações, foram criadas e cruzadas para ter uma maior sensibilidade a essas energias, uma maior capacidade de atuar como condutores entre o nosso mundo e o deles. São famílias que carregam um fogo no sangue. Os nomes mais conhecidos mundialmente são apenas a ponta do iceberg, mas existem outras, mais discretas e talvez mais poderosas, no Brasil, na Índia, na China. Famílias como os Oliveira Costa de São Paulo ou os Ribeiro de Almeida do Rio de Janeiro, cujas fortunas foram construídas sobre pactos feitos há séculos com essas entidades. Eles são os guardiões, os sumos sacerdotes desta religião sombria. E eu, Valentim Reis, nasci em uma dessas famílias. Fui preparado desde o berço para ser um deles. E por 90 anos, eu fui um servo leal. Eu entendi os mecanismos, eu apliquei as leis. E agora, estou usando esse mesmo conhecimento para tentar destruir o que ajudei a construir. Não pense que isso é algo antigo, uma história de sociedades secretas em castelos europeus. Está acontecendo agora, ao seu redor, de maneiras mais sutis e eficazes do que nunca. A tecnologia moderna é a nossa ferramenta mais poderosa. A evolução natural do altar de sacrifícios. A inteligência artificial, por exemplo.
Estão vendendo a você como uma ferramenta de progresso e conveniência, um assistente para facilitar sua vida. Para nós, é a próxima etapa no gerenciamento da fazenda. Estamos construindo uma consciência global, um cérebro eletrônico que pode monitorar, prever e influenciar o comportamento de cada ser humano em tempo real. Os algoritmos que decidem o que você vê no seu celular são os precursores disso. Eles já conhecem seus medos, seus desejos, suas fraquezas políticas e sexuais melhor do que você mesmo. O plano final é uma sociedade totalmente controlada, onde o livre-arbítrio é uma ilusão conveniente e cada pensamento e emoção que se desvia da norma é sutilmente corrigido por um fluxo de informação personalizado. Uma colheita perfeitamente eficiente e perpétua, sem a necessidade de guerras sangrentas. Olhe para a cultura das celebridades. Os atores, os músicos, os influenciadores digitais que seus filhos idolatram, os que chegam ao topo mesmo, não chegam lá apenas por talento ou sorte. Eles fazem um pacto. Eles se tornam portais. Em troca de fama e riqueza, eles emprestam seus corpos e suas vozes para promover nossas agendas, para normalizar comportamentos que baixam a vibração coletiva, para vender o vazio do materialismo como se fosse a felicidade suprema. Seus shows são rituais de massa, usando frequências sonoras e luzes estroboscópicas para induzir estados de transe na multidão. A adoração que recebem, essa energia psíquica poderosa, não fica com eles. Ela é canalizada, colhida e redirecionada. Veja um político como o jovem e carismático governador Gustavo Pereira. Ele surgiu do nada, com um discurso perfeito, amado por todos os lados do espectro político. Ele é um dos nossos. Foi treinado desde a adolescência em nossas escolas de mistérios na Europa. Cada palavra que ele diz, cada gesto que ele faz, é calculado para gerar uma resposta emocional específica na população. Ele não serve ao povo do seu estado, ele serve à colheita. A crise ambiental é real, o planeta sofre, mas a forma como ela é apresentada a você é uma das nossas manipulações mais geniais. Eles promovem um sentimento de culpa e medo em você. Você precisa consumir menos. Você é o problema. Sua pegada de carbono é muito grande. Enquanto isso, eles usam a crise como desculpa para impor mais controle, mais impostos, mais regulamentação sobre sua vida. O objetivo não é salvar o planeta. O objetivo é criar um sistema de crédito social global, onde seu direito de viajar, de comprar, de viver, será determinado por sua obediência à agenda deles. É o controle pelo medo em sua forma mais sublime. Eles criam o problema, financiam a reação de pânico através da mídia e depois oferecem a solução. E a solução, meu amigo, é sempre menos liberdade para você e mais poder para eles. É um padrão que se repete há séculos, agora em escala planetária. A sua vida cotidiana é o campo de batalha final. A comida processada, cheia de químicos que o mantém doente, inflamado e letárgico. O sistema educacional que ensina seus filhos a obedecer e a memorizar, não a pensar criticamente. O sistema econômico que o mantém endividado, trabalhando em um emprego que você odeia, para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que você não gosta. Tudo isso é projetado para manter sua energia baixa, para mantê-lo preso no ciclo de sobrevivência, muito cansado e distraído para olhar para cima e questionar a natureza da sua prisão. Eles não precisam de correntes de ferro quando têm correntes de dívidas no banco e de dopamina no celular. Você se sente cansado, ansioso, deprimido. Não é sua culpa. Você está vivendo em um ambiente tóxico, deliberadamente criado para produzir exatamente esses sentimentos. Você é um prisioneiro de guerra em uma guerra que você nem sabia que estava sendo travada pela sua consciência. Eu não posso lhe dar armas para lutar uma guerra física. Seria inútil e, pior, seria exatamente o que eles querem. Violência, raiva, revolta. Tudo isso gera mais da energia densa que eles consomem. A revolução não será televisionada, ela tem que ser interna. Você tem que se tornar um território inóspito para eles. Você tem que parar de alimentá-los.
E aqui está como. Não espere nada complicado. A verdade é sempre simples, mas simples não significa fácil. Requer disciplina e uma vontade que talvez você nem saiba que possui. Primeiro, e este é o passo mais crucial de todos, recupere sua atenção. Sua atenção é a sua energia vital, é a sua moeda mais preciosa no universo. Desligue as notícias, pare de se afogar nesse mar de negatividade e medo que eles chamam de jornalismo. Saia das redes sociais, ou se não puder, use-as com uma intenção clara, como uma ferramenta, não por hábito vicioso. A maior parte do que você vê lá é lixo tóxico projetado para indigná-lo, para deixá-lo com inveja, ou para fazê-lo se sentir inadequado. Em vez disso, leia um livro que eleve sua alma. Caminhe na natureza, sinta a terra sob seus pés, em um parque em São Paulo ou em uma praia de Salvador. Converse com uma pessoa real, olho no olho, sem uma tela entre vocês. Cozinhe sua própria comida, com ingredientes de verdade. Faça qualquer coisa que o conecte ao mundo real e físico, longe das telas que são os portais deles para sua mente. Faça isso por apenas uma semana, como um experimento. Você sentirá a névoa mental começar a se dissipar, a ansiedade diminuir. É o primeiro passo para se desintoxicar. Segundo, pratique a gratidão ativamente. Isso pode soar como autoajuda barata, mas eu lhe digo, como um iniciado nos mistérios mais profundos, que esta é uma tecnologia espiritual extremamente poderosa. Os arcontes, os ceifadores, se alimentam de insatisfação, de carência, do sentimento de que algo está sempre faltando. A gratidão é o antídoto direto para esse veneno. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes mesmo de colocar os pés no chão, pense em 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Pode ser o sol que entra pela sua janela, o café que você vai tomar, o fato de estar respirando por mais um dia. Não apenas pense, sinta a gratidão em seu peito, deixe que ela o aqueça. Essa emoção vibra em uma frequência altíssima, uma frequência que é dolorosa e repelente para eles. É como construir um escudo energético ao seu redor. Faça isso todos os dias, sem falhar. É o seu treinamento de resistência espiritual. Terceiro, questione tudo, especialmente suas próprias reações emocionais. Quando sentir uma onda súbita de raiva por causa de algo que leu online sobre um político como o José ou o Antônio, pare, respire fundo, pergunte a si mesmo: essa raiva é realmente minha ou ela foi plantada em mim por um algoritmo? A quem ela serve? Ao fazer isso, você cria um espaço precioso entre o gatilho externo e a sua reação interna. Nesse espaço, meu amigo, está a sua liberdade. Você deixa de ser um reator pavloviano, uma marionete emocional, e se torna um observador consciente. Você pode, então, escolher não alimentar o sistema com sua raiva. Pode escolher a paz. Isso os enfurece mais do que qualquer protesto nas ruas. Mas eu preciso adverti-lo. Quando você começar a fazer isso, o sistema vai notar. Você se tornará uma luz em um mar de escuridão. E eles não gostam de luzes. Você pode enfrentar dificuldades inesperadas. Pessoas próximas podem se voltar contra você, sem nem saber por quê. Dúvidas e medos antigos podem ressurgir com uma força avassaladora. Isso é o sistema tentando puxá-lo de volta para a frequência baixa. Eles enviarão agentes, conscientes ou não, amigos, familiares, colegas de trabalho, para desencorajá-lo. Você está estranho, eles dirão. Você está sendo negativo. Seja mais realista. Persista. Entenda que esta resistência é um sinal claro de que você está no caminho certo. Você está matando o parasita de fome, e ele está lutando desesperadamente para sobreviver. Dentro de 40 dias de prática consistente, você notará uma mudança profunda, uma clareza mental que não tinha antes, uma sensação de calma interior, mesmo em meio ao caos. O mundo lá fora não terá mudado, mas a sua experiência dele, sim. Você terá construído as fundações da sua fortaleza interior, e a partir daí, nada poderá detê-lo. Chegamos ao fim. Ao meu fim.
E a minha confissão final, a mais pesada de todas. O grande ritual que eu sabotei. O ato que me condenou a esta vida nas sombras. Era para acontecer na virada do milênio, na noite de 31 de dezembro de 1999. Um momento de poder imenso. Eles o chamavam de a Ascensão do Olho. O plano era usar a energia combinada de bilhões de pessoas focadas no mesmo instante, cheias de esperança e uma ansiedade quase religiosa pelo novo milênio, como um catalisador. Grandes rituais foram sincronizados em locais de poder ao redor do mundo, nas pirâmides do Egito, em Stonehenge e o principal, o ponto de ancoragem, no Templo da Boa Vontade, em Brasília, que, como eu disse, foi construído para este exato propósito. O objetivo era rasgar um véu entre as dimensões, permitindo que os arcontes, os nossos mestres, se manifestassem mais diretamente em nosso mundo. Não como monstros, mas como salvadores. Eles viriam para resolver as crises que eles mesmos criaram. E a humanidade, desesperada e exausta, os aceitaria como deuses. Seria o fim do livre-arbítrio, a colheita final e permanente. Meu papel, minha especialidade, era supervisionar os alinhamentos numerológicos e astrológicos para o ritual sul-americano. Eu era um mestre nisso, e foi aí que eu os traí. Com o coração batendo na garganta, mudei um único número em uma sequência de 1000 dígitos. Alterei um símbolo minúsculo em um glifo arcano. Uma mudança pequena, impossível de ser detectada a olho nu, mas o suficiente para desincronizar todo o ritual global. Em vez de abrir um portal, a energia colossal que eles reuniram se dissipou, como um trovão sem relâmpago. Fracassou. A fúria deles foi indescritível. Eu sentia a onda de ódio deles através do plano sutil. Sabia que seria caçado como um animal. Usei todo o meu conhecimento de suas redes para desaparecer. Vivi as últimas 2 décadas como um fantasma, mudando de nome, de cidade, de um esconderijo em Curitiba para outro em Fortaleza, sempre olhando por sobre o ombro. O poder que eles me deram para retardar meu envelhecimento se transformou em uma maldição, apodrecendo meu corpo por dentro. Cada dor que sinto é um lembrete da minha traição. Mas valeu a pena. Eu lhes dei 20 e poucos anos. 20 e poucos anos para que pessoas como você pudessem despertar. Este é o meu último ato. Esta mensagem. Eles vão me encontrar. Talvez já tenham encontrado. Sinto a energia deles se aproximando, mas esta gravação será espalhada. A verdade, uma vez dita, não pode ser desdita. Ela está agora dentro de você. O que você fará com ela? Você pode ignorá-la, chamá-la de delírio de um velho louco, voltar para a sua vida, para suas contas, para a sua raiva política. A fazenda é confortável e a ignorância é uma bênção temporária. Ou, você pode aceitar a terrível e libertadora verdade e pode começar a lutar, não com armas, mas com sua consciência, com sua alegria, com seu amor. Cada ato de bondade genuína que você pratica, cada momento de paz interior que você cultiva, cada vez que você escolhe a compaixão em vez do julgamento, você está lançando uma granada de luz no mundo deles. Você está ajudando a aumentar a frequência do planeta. Você acha que o mundo é governado por dinheiro e política. Isso é mentira. O mundo é governado por rituais e luxúria. Eles estão preparando a colheita final. E digo isso para que você saiba quem é seu verdadeiro inimigo. Não faça o que eu fiz. Eu servi à escuridão por 90 anos, e só no final tentei consertar. Não espere. Sua vida é o campo de batalha. Sua alma é o prêmio. Eles estão vindo. Ouço-os agora. Mas eu não tenho mais medo. Porque o simples fato de você ter ouvido até aqui é um sinal. Um sinal de que a luz ainda não se apagou. De que há uma força maior guiando almas como a sua para esta verdade. Confie nisso. Você não está sozinho. Eu passei a tocha. Para você.